Nação, vamos dar uma olhada na notícia que saiu sobre o Jorginho do Arsenal, que aceitou jogar no Flamengo e você vai entender o porquê. Vamos falar também do atacante Juninho do Karabag, que está 100% confirmado no Flamengo. E também o Ayrton Lucas, que pode estar de saída do Mengão. Mas antes peço a você para dar aquela moral, se inscrevendo, deixando o like, ativando o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos dos vídeos, o link vai estar na descrição e bora lá. E agora sim, a negociação está 100% confirmada. E depois que saiu a notícia que o Jorginho do Arsenal aceitaria vir jogar no Flamengo, muita gente me perguntando: Flazuero, que história é essa do jogador brasileiro que é naturalizado italiano, está voltando pro Brasil e quer jogar no Mengão? Vou explicar tintim por tintim dessa história para você e vou falar também da nova proposta que o Flamengo vai fazer pelo Juninho e vou falar sobre o Ayrton Lucas. O Grêmio quer o empréstimo do lateral esquerdo. Vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação de Juninho, jogador que joga no Baizão, esse lugar aí mesmo. O negócio é o seguinte, gente, o Flamengo fez a proposta foi negada, a proposta de 4 milhões de euros, eles querem 6. O Flamengo vai fazer uma nova proposta, vai aumentar a proposta para tentar trazer o atacante. Vale lembrar que o Felipe Luiz foi quem convenceu ali ao lado do Boto que ele não assinasse o contrato com o Sevilha da Espanha. Para quê? Para que viesse acertar com o Flamengo. O valor vai subir um pouco, o Flamengo vai tentando negociar. Já que eu tô falando de negociação, deixa eu falar sobre Fabrício Bruno, porque agora sim, 100% confirmado. Ontem, na abertura lá do Campeonato Carioca, o presidente BAP, ele deu uma entrevista e ele falou sobre a situação do Fabrício Bruno. Ele disse que foi uma situação, o Flamengo precisava de fluxo de caixa e o Fabrício Bruno jogou aberto ali com a diretoria, dizendo que não queria permanecer no Flamengo. Ele disse que no fim foi bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Cruzeiro e bom também para o Fabrício Bruno. Uma outra situação, ele garantiu e afirmou que o Flamengo vai receber os 7 milhões de euros da venda do jogador à vista, ou seja, vai dar para o Mengão fazer um fluxo de caixa, talvez até para o mercado e contratar mais jogadores nessa posição. Tomara que dê certo, tomara que o Mengão consiga trazer mais atletas. Vamos mudar o assunto aqui agora, sair do Fabrício Bruno e ir para o Ayrton Lucas, porque a informação que saiu na Band ontem do Rio Grande do Sul é que o Grêmio iria enviar uma proposta para o Flamengo para pedir o empréstimo do Ayrton Lucas. O que deu na cabeça do Grêmio? O Ayrton Lucas divide a posição aqui com o Alexandro. É claro que se o Vinha estivesse jogando, poderia ter até uma possibilidade ali do Flamengo a aceitar negociar, visando desafogar um pouco a folha salarial e tal, mas o Vinha tá machucado, e de todos os jogadores machucados, machucado sério, Cebolinha, Pedro e Vinha, o Vinha é o que vai voltar depois de todo mundo. O Vinha não sabe nem se ele consegue voltar pro Mundial de Clubes, talvez ele só volte depois do Mundial, infelizmente. Então assim, o Flamengo não vai ter o Vinha. Como é que o Flamengo vai emprestar o Ayrton Lucas pro Grêmio? Mas a informação que saiu na Band Esportes, lá na Band, na verdade, né, do Rio Grande do Sul, é que eles iriam fazer uma proposta pelo lateral Ayrton Lucas. Vamos trocar o assunto aqui agora, um vídeo muito dinâmico, muitas notícias, muitas informações, falar sobre a situação do Jorginho, porque depois que saiu essa notícia ontem, cara, mas muita gente perguntando: Flazuero, não vai falar do Jorginho no Flamengo? Não vai falar de Jorginho no Flamengo? Jorginho vai vir pro Flamengo? Perguntando, Flazuero, e o Juninho e tal. Vou explicar pra vocês qual é a situação, qual é a real situação, tá? Pra você poder entender. A informação é que o Jorginho, jogador brasileiro que é naturalizado italiano e que joga hoje no Arsenal. A informação é que o contrato dele acaba agora no meio de 2025. Ele já pode assinar pré-contrato e não descarta uma saída antecipada do Arsenal. Esse é o primeiro ponto. Depois, ao saber que ele ficaria livre no mercado, os seus empresários, obviamente, começam a oferecer o jogador para alguns times. E o jogador falou com o seu empresário que no Brasil ele só aceitaria jogar ou só jogaria pelo Palmeiras e pelo Flamengo, apenas por essas duas equipes. Essa foi a notícia que saiu na ESPN, quando na mesma notícia disse que o Palmeiras já abriu negociação com o jogador. Disse que o Palmeiras já está conversando com o jogador. Mas eu não sei se é para valorizar a notícia ou para melhorar a notícia, que os caras vão lá e colocam que coloca o Flamengo ali no meio. Então, a informação é: Jorginho no Brasil só aceita jogar no Palmeiras ou no Flamengo. Ponto. E a Leila saiu na frente e já está conversando com o atleta, visando levar ele aí para o Palmeiras. Obviamente,
Não sei se o Jorginho hoje, pelo salário que ele vai querer ganhar, seria uma boa para o Flamengo. A gente tem ali no meio Arrascaeta, tem De La Cruz, tem Gerson que joga ali também. Tem 3 jogadores naquela posição. É óbvio que é um jogador com muita bagagem, jogou muito tempo na Europa, campeão de Eurocopa com a seleção italiana. É um jogador diferente. Mas não sei se para o Flamengo hoje seria a melhor opção, até pelas outras necessidades que o Flamengo tem de contratar, por exemplo, agora com a saída do Fabrício Bruno, um zagueiro, de contratar um atacante, tem outras necessidades que o Flamengo precisa contratar. A Leila talvez recebeu essa informação também de que ele só jogaria no Flamengo e no Palmeiras, correu na frente e abriu as conversas com o jogador. Então, só para eu explicar a vocês, muita gente me perguntando sobre isso, estou aqui trazendo um esclarecimento para o torcedor rubro-negro. Vamos abrir o vídeo falando de BAP. O BAP, presidente do Flamengo, compareceu ontem à noite ao evento de lançamento do Campeonato Carioca e lá ele foi questionado pelos jornalistas sobre a venda de Fabrício Bruno. E ele abriu o jogo, abre aspas para o BAP. O fluxo de caixa estava delicado. Fizemos esforços importantes entre a posse e o início do ano. Alguns parceiros tinham atrasados, foram razoáveis e conseguiram ajudar o clube. O Fabrício Bruno foi uma combinação de fatores. O atleta não queria permanecer aqui, ele tinha vontade de ir para o Cruzeiro e é legítima. Também é legítimo o valor que o Flamengo entende que tem que receber pelo atleta. Nós chegamos a um bom termo para receber à vista. É um ano difícil, com taxa de juros altíssima. Começar o ano com caixa recomposto é fundamental. Acho que no final das contas foi bom para o Flamengo, para o Cruzeiro, para o Fabrício, para todo mundo. É aquilo que a gente estava falando. O Flamengo optou, achou melhor receber 7 milhões de euros à vista e vender 100%, a receber 7 milhões de euros de maneira parcelada, em 3 parcelas durante anos, e ficar com 30% de um jogador que tem idade avançada, 29 anos, e tem pouco poder de revenda futura. Por que o Flamengo optou fazer isso? Por conta do fluxo de caixa. O Flamengo não tem dinheiro em caixa, entre aspas. É porque é um longo assunto. Por exemplo, eu já falei isso aqui e vou repetir. O Flamengo ligou para empresários para renegociar o prazo de pagamento das comissões, porque o Flamengo não tem dinheiro em caixa, está sem fluxo de caixa. É por isso que eu falo para vocês, torcedores, terem calma quando a gente fala de contratação. Primeiro, o Flamengo tem um elenco muito bom, não precisa ser agressivo no mercado. Segundo, o Flamengo não tem condições ou fluxo de caixa para fazer contratações de peso. E essa venda do Fabrício Bruno, entre aspas, caiu do céu. 7 milhões de euros à vista tinha que fazer. Inclusive, não foi só a possibilidade de ser titular, a ligação de Fernando Diniz e também o fato de ficar perto da família que mexeu com o Fabrício Bruno nessa proposta do Cruzeiro. Financeiramente falando também, ele vai ter um aumento de 35%, que me relataram lá no Cruzeiro, no salário dele, que já era alto aqui no Flamengo. Em um contrato longo de 4 anos, não tinha como segurar o Fabrício Bruno. E aí muita gente me pergunta, vai ter reposição para a zaga? Sim, vai ter reposição para a zaga. Vai ser agora? Eu vou responder exatamente o que disse uma pessoa do Flamengo, que não é o José Bulto, porque o cara não responde ninguém, essa é a verdade. Estamos com calma para analisar o mercado, ponto. Foi o que uma pessoa da diretoria do Flamengo me disse, ou seja, não vai ser aquilo urgente, precisamos repor, não é nada disso, até porque essa pessoa também me explicou que tem uma outra janela de transferência antes do Super Mundial. O Flamengo nesse primeiro semestre não tem, digamos assim, compromissos muito importantes. Óbvio que a Supercopa do Brasil é importante por se tratar de um rival, no caso o Botafogo, mas o primeiro semestre de fato não são compromissos importantes. É a partir do meio do ano que começa tudo novamente. Vamos lá, por falar em zagueiro, Davi Luiz, recebi uma informação aqui, ó. Fortaleza ofereceu contrato de 3 anos, na verdade 2 anos de contrato, podendo estender por mais um se jogar 60% dos jogos como titular. 3 anos de contrato. E eu falei no dia que o Flamengo divulgou que ele não ficaria no Flamengo, que o Fortaleza estava interessado, e eu vi gente debochando nas mídias dizendo que não era verdade, porque o Marcelo Paes havia dito que não era verdade. Eu sabia que era verdade, porque recebi uma informação muito privilegiada perto de uma pessoa, perto do jogador, e agora a proposta foi feita, a ver se ele vai aceitar. Segundo esse empresário do jogador, o Davi Luiz pediu o final de semana para pensar se aceitar a proposta do Fortaleza ou não.
Falando de Flamengo aqui novamente, galera, quero fazer um elogio à comunicação do Flamengo. De verdade, melhorou bastante, muito conteúdo sendo disponibilizado para nós jornalistas. Vídeo, inclusive nas redes sociais do Flamengo divulgaram declarações do novo médico do Flamengo, preparador físico, imagens de apoio das atividades. Isso é sensacional, ajuda demais a gente aqui a trabalhar no dia a dia, foto. Enfim, parabéns à comunicação do Flamengo, que em poucos dias já melhorou muita coisa que faz muita diferença para nós jornalistas no dia a dia. Outra informação aqui de mercado, essa veio lá de Porto Alegre. A Band de Porto Alegre noticiou que o Grêmio fez proposta de empréstimo pelo lateral esquerdo Ayrton Lucas do Flamengo. O tricolor busca um titular para a posição após a saída de Reinaldo e tem interesse na contratação do jogador, que perdeu espaço no rubro-negro. Vamos lá, gente. Ele não perdeu espaço no Flamengo. Pelo contrário, hoje tem 2 laterais à disposição, Alexandro e ele. Alexandro, por ser uma idade avançada, não vai conseguir manter o ritmo de jogos que exige o futebol brasileiro, e o Ayrton Lucas, no caso, se ele for reserva, é o reserva imediato e vai jogar bastante. Terceiro, o Flamengo alega que não recebeu nenhuma proposta e os empresários também alegam que não teve nenhuma procura do Grêmio até o momento, e o Flamengo não vai fazer negócio. Esquece, mesmo que chegue proposta, ainda mais de empréstimo, o Flamengo não vai fazer. Eu garanto aqui para vocês que não tem a menor possibilidade do Flamengo emprestar o Ayrton Lucas ao Grêmio. E vender, eu também acho muito difícil que o Grêmio tenha dinheiro para tirar o Ayrton Lucas do Flamengo, porque eu noticiei isso. Eles foram tentar tirar o Arboleda do São Paulo, ofereceram empréstimo com $500 mil de pagamento de empréstimo. Gente, a proposta é ridícula. É a mesma coisa que eu tentar comprar uma Ferrari aqui na esquina e oferecer, beleza, eu quero comprar sua Ferrari por R$100 mil. Pô, o cara vai rir da minha cara, entendeu? Então, não procede essa informação. Ayrton Lucas fica, é um jogador extremamente importante. Também não pediu para sair, tal como fez o Fabrício Bruno, não teve nada disso. Então, nação, o que vocês acharam das notícias do mercado da bola do nosso Flamengo? E para dar continuidade, eu vou ler um pequeno trecho aqui do site Bola VIP falando sobre o Jorginho. Jorginho do Arsenal aceita assinar com o Flamengo para ser campeão da Libertadores 2025. É informação antecipada pela ESPN e confirmada pelo Bola VIP Brasil. Jorginho só cogita atuar em 2 clubes no futebol nacional, Flamengo e Palmeiras. E para você, nação, Jorginho seria um bom reforço para o Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, que compartilha, comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.